Oi pessoal, tudo bem? Então hoje é dia de listão. Listão é um quadro aqui no canal em que eu falo de algumas coisas que me servem de referência. Então eu resolvi apresentar para vocês, especificamente, uma lista dos pensadores brasileiros que mais me inspiram. Antes da gente começar, vou te pedir uma coisa. Pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar o seu like e comentar. Os comentários são muito importantes. Você tem alguma lista, você tem algum pensador ou pensadora brasileiro ou brasileira que você gosta, que você gostaria de me apresentar, que você quer dividir comigo alguma impressão que você tenha sobre esse pensador, quer conhecer um pouco mais? Então vamos fazer isso. Comenta no vídeo. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho um grande ídolo, uma grande inspiração. É uma figura que me inspira como brasileiro, como homem que está além, do ser brasileiro especificamente, porque ele compreende o ser brasileiro a partir dos laços que o Brasil tem, olha só, com a África. Ele é o que eu chamo de um herói de dois mundos, ele é herói de Brasil, herói de África, porque ele foi um dos maiores opositores, não da escravidão no Brasil, tão único tão somente da escravidão, mas ele foi um grande opositor ao tráfico de escravos, ao tráfico de pessoas, ao sequestro de pessoas de África trazidos à força para o Brasil e para outras partes do mundo. Eu estou falando aqui do meu ídolo, da minha grande referência, estou falando de Luiz Gama. Quero já dizer também que essa lista ela não está por ordem de importância, mas eu colocaria Luiz Gama num lugar especial, porque muitas das coisas que eu faço hoje, seja como professor, seja como intelectual público, seja como pesquisador, tem Luiz Gama como a sua grande referência. Geralmente o que se conta de Luiz Gama é a sua história de vida, que é impressionante, ou seja, um homem que foi vendido pelo próprio pai como escravo, que nasceu na Bahia, ou seja, vendido pelo próprio pai como escravo por conta de uma dívida de jogo, filho de Luísa Maim, também uma figura mítica da história do Brasil, uma mulher africana, livre, e que foi uma das principais organizadoras da chamada Revolta dos Malês. E Luiz Gama, portanto, tem toda uma trajetória que o leva de uma pessoa que foi escravizada pelo próprio pai, repito, para se tornar um dos maiores juristas do país, da história do Brasil, e eu diria sem favor algum, para se tornar o maior advogado da história do país. E Luiz Gama não era só advogado, tá? Vamos deixar isso bem evidente. O Luiz Gama tinha o direito como parte de um projeto político, de um projeto para o Brasil, porque ele acreditava que o direito era uma das estratégias possíveis para que o Brasil se encaminhasse em direção a ser um país livre. Um país, como ele dizia, sem reis e sem escravos. Ele também era um republicano, porque ele entendia que a liberdade só era possível na república, então ele pensava política. Então Luiz Gama ele unia essas dimensões todas, ele era um artista, ele é considerado um dos poetas do romantismo brasileiro. Então Luiz Gama é uma inspiração, os estudos de Luiz Gama, eles têm uma pessoa que é a maior conhecedora de Luiz Gama e que nos fornece muitas coisas sobre esse autor, sobre esse político, sobre esse grande pensador, que é a professora Lígia Ferreira. A professora Lígia Ferreira é a maior estudiosa de Luiz Gama. Então eu recomendo que vocês leiam Luiz Gama para entender não só como ele pensava o país, mas como ele pensava um projeto também, um projeto de ser brasileiro, ou seja, o Luiz Gama é uma oitava superior do ser brasileiro, ele encarna isso, ou seja, é um nosso modelo a partir do qual todos nós, eu acho que devemos nos mirar para sermos pessoas melhores e pensarmos no nosso país. Então, recomendaria Luiz Gama. Agora vamos falar de outro também que faz meu coração bater mais forte, e não só meu coração, mas que faz a minha mente também. Estou falando aqui de um autor chamado Alberto Guerreiro Ramos. Quero mencionar Guerreiro Ramos aqui.
a importância de Guerreiro Ramos para pensar o Brasil hoje. Guerreiro Ramos, o homem negro, foi considerado um dos maiores sociólogos do mundo. E o Guerreiro Ramos tinha uma coisa interessante, ele era ao mesmo tempo que um sociólogo, ele era também um servidor público no Brasil, isso é importante. Ele pensava muito no Brasil, no país, no Estado brasileiro, no país dele, como fazer o país dele ser um país melhor. E ele pensava muito na história do desenvolvimento, né? Essa é uma questão que também tem me ocupado, né? Pensar os limites disso, o que é o desenvolvimento, o que é o desenvolvimento social e econômico, o que significa isso, quais as possibilidades de acontecer no Brasil, quais os limites dessa história de desenvolvimento. Mas enfim, o Guerreiro Ramos foi um grande pensador. Nesse sentido, ele pensava o Brasil como... Ele pensava a ideia de um projeto brasileiro, que o Brasil deveria ter um projeto. Ele chegou a ser deputado federal, foi cassado, mas antes de tudo ele foi um intelectual, um grande servidor público no Brasil, né? Responsável por pensar um modelo de administração que pudesse dar conta de um projeto de país. E esse projeto de país ele envolvia várias coisas, né? Envolvia um projeto econômico, um projeto de soberania nacional, e ele acreditava que nenhuma dessas coisas poderia ser possível se a questão racial no Brasil não fosse resolvida. Então o Guerreiro Ramos ele vai ser pioneiro, né? Ele fez parte do Teatro Experimental do Negro. Ele acreditava que, e veja só que ele vai consolidar, né? Acreditava que sem resolver o que ele chamava de patologia social do branco brasileiro não seria possível o desenvolvimento do Brasil. Essa história de patologia social do branco brasileiro muda e muito aquilo que o pensamento social brasileiro chamava de o problema do negro, como se o negro fosse o problema. O Guerreiro Ramos inverte a fórmula, ele fala: o problema não é o negro, o problema é o branco. É ele que não quer se integrar, e sem integração você não tem um projeto de desenvolvimento nacional. É um pensador muito sofisticado, que foi perseguido durante a ditadura militar, foi exilado, se exilou nos Estados Unidos, e lá, depois ele voltou para o Brasil, nos anos 80, com os anos 80, e ele se tornou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, mas depois retornou aos Estados Unidos e foi professor na Califórnia, e lá ele deixou uma marca. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui para os Estados Unidos, fui dar aula na Universidade de Duke, tive mais facilidade de encontrar os livros de Guerreiro Ramos nas bibliotecas nos Estados Unidos, principalmente o seu livro sobre a administração pública, considerado um clássico da administração pública em termos internacionais. Então, ficam minhas homenagens a Guerreiro Ramos e obra do Guerreiro Ramos. O que eu recomendo? Introdução crítica à sociologia brasileira, em que ele vai, vejam só que interessante essa ideia, ele vai cunhar a expressão, o conceito de redução sociológica. O que significa isso? Que os modelos da sociologia importados, trazidos de outros lugares, podem ainda que servir como parâmetro de construção metodológica, mas não servem para o Brasil estudar as peculiaridades e as particularidades que são só do Brasil. Então era necessário que o Brasil ele produzisse o que ele chama de redução. Redução, para quem gosta de culinária, a redução no ato de cozinhar faz com que o alimento, que sobre, né, do alimento, do ato de cocção, só aquilo que é essencial, aquilo que é o extrato mais puro do alimento. A redução é isso, ou seja, você tirar tudo aquilo que é superficial e se concentrar no extrato mais puro. Então o Brasil ele tinha um extrato puro que a sociologia brasileira deveria, portanto, se orientar para captar. Então fiquem minhas homenagens também a Guerreiro Ramos, que é uma grande inspiração, dada a sua inteligência, dada a sua capacidade. Os estudos sobre branquitude que se fala tanto hoje são certamente inspirados por essa virada no olhar sobre o problema racial no Brasil, orientados pelo Guerreiro Ramos, né? Esse intelectual militante, esse militante intelectual e, acima de tudo, um grande brasileiro. E eu termino agora falando de um pensador cuja vida é muito inspiradora, sempre esteve presente de alguma maneira. Esse é um grande aliado, né? Porque em nenhum momento da sua vida hesitou em dizer de que lado que estava. Sempre esteve ao lado dos pobres, ao lado dos negros, ao lado de todos aqueles que sofriam, dos indígenas. Ou seja, é um homem que fez da sua vida, da sua grandeza intelectual, um libelo
né, por um Brasil mais justo. Estou falando aqui de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes é o professor, é o intelectual que reorientou o pensamento brasileiro e particularmente a sociologia brasileira. Porque eu quero lembrar uma coisa, antes de Florestan Fernandes, a ideia que se tinha de estudar o Brasil era uma ideia ensaística. O que significa isso? É uma ideia impressionista, com as impressões que se tem sobre o Brasil. Isso pode ser visto na obra de Gilberto Freire, na obra de Oliveira Viana, ou seja, é uma forma ensaística. Por quê? Porque são impressões, são pensamentos sobre o Brasil, sobre aquilo que o Brasil demonstra ser. Florestan Fernandes, ele é o pensador que vai introduzir uma ideia de que a sociologia ela deve ser uma ciência rigorosa, que deve se valer de métodos, deve se valer, portanto, de objetividade. Porque é só a partir da objetividade, porque vejam que Florestan Fernandes não é um autor que está dizendo que é necessário que apenas se analise o mundo tal como ele está propondo o seguinte, que nós analisemos o mundo como ele é, para que seja possível propor mudanças concretas e reais a partir da realidade. Então vejam que Florestan Fernandes tem a sociologia e, portanto, um olhar sobre o Brasil como uma plataforma para a mudança e para a transformação das relações no Brasil. E não é à toa, portanto, que ele vai falar de 3 grandes dilemas, que para ele são dilemas, e quando ele fala de dilemas são contradições. O Brasil é um país de inúmeras contradições, que são dilemas que devem ser resolvidos para que o Brasil ele possa se desenvolver. Desses 3 dilemas, além do dilema educacional, enfim, além do dilema social do Brasil, você tem um dilema racial. Então vejam que Florestan Fernandes vai se dedicar primeiro a estudar os índios Tupinambá, né? E na sequência ele vai estudar o negro e os negros no Brasil e o movimento negro no Brasil. Sendo que ao final ele chega à conclusão de que as mudanças no Brasil só seriam possíveis se o movimento negro, o movimento social negro estivesse organizado e estivesse na ponta desses processos de transformação. Então, Florestan Fernandes ele tem uma vastíssima obra. Ele morreu em 1995. Ele foi deputado constituinte, portanto, ele participou do processo de formação da Constituição Federal de 88. Mas quero lembrar aqui de algumas obras importantes, né? Ou seja, a integração, né, do negro na sociedade de classes, o livro Brancos e Negros em São Paulo, de 1971, o significado do protesto negro, são alguns dos livros importantes, e a sua grande contribuição na questão racial especificamente foi estabelecer talvez aquela que foi a contestação mais vigorosa da obra de Gilberto Freire, demonstrando que a questão racial no Brasil é uma questão econômica, uma questão política e uma questão educacional. Ele viu isso como um dos grandes dilemas e um dos grandes entraves à possibilidade do Brasil ser um país que comportasse todas as possibilidades e todas as energias do povo brasileiro. E fica aqui a minha homenagem ao grande Florestan Fernandes, que dá o nome à biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, faculdade no qual a faculdade e a universidade da qual ele é um dos professores mais importantes e relevantes. Ufa, pois essa é a minha lista de hoje, esse é o listão. E que listão, né? Menções honrosas que eu não poderia deixar de fazer. Quero fazer uma menção honrosa a Clóvis Moura, fazer uma menção mais do que honrosa Caio Prado Júnior, Lélia Gonzalez, tantos outros e outras, né? Até difícil falar, né? Tanta gente boa, tanta gente importante, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e vários outros pensadores que moram no meu coração. Pois bem, esse é o listão de hoje. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer o fato de ter acompanhado até aqui. E faz o seguinte, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente e a gente se vê na próxima. Até mais.